E aí, linebackers, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre scouting. O quê? Estudar e analisar o adversário, né? Entender como ele joga, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, e entre outras coisas. Eu vou explicar aqui, basicamente, as etapas para fazer essa análise e vocês vão acompanhando junto comigo nos slides. O importante, e acho que é de conhecimento de todo mundo, é saber que, né, a vitória ela está totalmente ligada a como você se prepara. Então, a sua preparação vai fazer a diferença no resultado. Então, se você investiu tempo, investiu conhecimento e tentou, de certa forma, analisar e trabalhar as informações antes de enfrentar o seu adversário, a chance de conseguir um resultado positivo é muito maior do que você simplesmente acreditasse no seu time e colocasse ele em campo. Então, acho que isso aí está óbvio para todo mundo que a preparação faz a diferença entre a vitória e a derrota. Isso aí não tem dúvida, né? O importante nisso é entender o processo, como funciona isso, né? Então a gente vai trabalhar em algumas etapas e vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Mas antes eu vou explicar um pouquinho, né, o que é o scouting, né? Então, é um processo que consiste em transformar informações em vantagens competitivas, né, num determinado contexto. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Por que informações, vantagens competitivas e determinado contexto está em negrito? Porque as informações que vocês vão coletar, né, são as informações essenciais, são aquelas que realmente fazem sentido. Informações que não vão agregar no nosso estudo, no nosso jogo, beleza? Vantagens competitivas. Então, essas informações que são essenciais, que vão te dar tendências, entre outros, ela vai te dar vantagem sobre o seu adversário, certo? E determinado contexto significa que essas informações, elas têm sim um contexto, elas têm um local que você pode utilizar. Você, dando um exemplo rápido, você está numa goal line, né? Próximo da end zone, próximo do touchdown, né? Nós, como defesa, a gente vai se portar de uma maneira e o ataque com certeza vai se portar de outra maneira. Então, tendo informação de como eles se comportam nessa goal line, ali muito próximo de tentar fazer o touchdown, a gente vai ter vantagem sobre isso. Eles com certeza não vão se portar da mesma maneira que se estivessem numa primeira para 10 no campo deles, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber as informações, as essenciais, né, para nos dar vantagem no contexto, tá bom? Então, que fique bem explícito isso. E por que você, linebacker, deve realizar essa análise? Eu digo linebacker, né? Porque eu estou fazendo isso para vocês. Porque é você, como líder, você fazer um estudo, não esperar que um scouter ou um coordenador defensivo faça isso. A gente tem que ver essas informações com nossos próprios olhos, entender quais são os pontos fortes, pontos fracos da defesa, quais são os pontos fortes e fracos do ataque, as oportunidades e ameaças que nós temos, né? O que a gente pode utilizar contra eles, o que a gente tem que ficar atento. Então, quando a gente vê com nossos próprios olhos, a tendência de funcionar melhor. A gente pode até comunicar com o coordenador defensivo. Isso nos ajuda a realmente a ter uma nova visão, entregar também para o coordenador uma nova perspectiva, tá bem? Então, quando a gente vê com nossos próprios olhos, quando a gente analisa, a gente reflete e encontra respostas, talvez respostas diferentes que outros jogadores ou outros coordenadores. Isso vai ajudar a você se visualizar em campo, começar a fazer ajustes e começar a entender como eu vou me comportar nessa situação ou como eu deveria me comportar nessa situação, tá bem? Outro ponto é memorizar melhor e aumentar a sua confiança. Então, assim, se você já viu essa jogada algumas vezes, você vai ter a chance, a oportunidade de ter aquele déjà vu de falar, opa, eu já vi isso antes, beleza? Então você já vai estar preparado para isso, você vai estar mais confiante, porque você vai ter a tendência de já realizar uma ação de acordo com a formação, com os pontos que você está observando, né? Então você vai diminuir sua hesitação, né? Você não vai ficar ali estressado no pré-snap e no pós-snap. Isso vai te ajudar muito no seu jogo, tá bom? Outro ponto é aumentar significativamente sua velocidade de reação e assertividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina quando você dirige, né? Você está dirigindo e, sei lá, acontece algo inesperado, o carro da frente freia.
você não pensa em pisar no freio, na embreagem, olhar no retrovisor, virar o volante para fazer isso. Você faz automático. Isso é quase que um instinto, mas isso foi treinado. Você lembra quando você estava na autoescola? Você fazia isso? Não, né? Então, por quê? Porque você foi treinado, o tempo te ajudou a treinar, né? Experiências e etc. Isso é a mesma coisa em campo. Então, se você colher informação e depois executar, treinar isso, você vai ter uma velocidade de reação, né, e uma assertividade nessa reação muito melhor, beleza? O último que eu citei aqui é conquistar o respeito e a confiança de técnicos e companheiros de time. Olha, como linebacker, como líder, é extremamente importante você pensar em equipe, você pensar nos outros, não só em você, não só em ter vantagem como você, atleta, jogador em campo. É pensar realmente no time, é pensar na unidade. E quando você investe seu tempo para aprender, para entender o jogo, e você, dessa forma, consegue ajudar o seu time, consegue ajudar na comunicação dentro de campo, a orientar as ODL, os seus linebackers, né? A falar, olha, vai ser uma corrida para esse lado, a tendência é passe, né? Com convicção, que você estudou isso, você trabalhou isso. Isso vai ser visto pelos seus colegas de time, pelos técnicos, como algo que vai te levar a ser visto como líder, como exemplo, entendeu? Você não vai impondo nada, você não vai chegar de peito aberto e falar eu sou líder, você vai criar essa visão. Então, acho que quando você se dedica fora de campo, ajudar também o pessoal dentro de campo, isso faz toda a diferença na percepção dos envolvidos, beleza? Então é muito importante você também pensar nisso como linebacker e como líder. Mas como a gente pode analisar, né? Então, a nossa análise ela é composta de algumas etapas. E importante entender cada etapa, por isso eu vou explicar mais para frente, cada etapa, mas, em geral, como a gente analisa né, um adversário, como a gente se prepara para fazer o jogo com excelência, para ter maior quantidade de informação e conseguir colocar tudo isso em campo, em ação. Então, a gente divide aqui em 7 pontos. Esses pontos eles são baseados num livro que eles consideram a bíblia do scouting no futebol americano, né, que é o Football Scouting Methods. E eles consideram isso realmente como a bíblia sagrada do futebol americano, porque tem uma quantidade e um detalhismo absurdo. A análise que eu botei aqui segue basicamente esse livro, não é exatamente igual. Tá bom? Tem alguns ajustes, minhas ideias também, mas é basicamente isso. Assim, primeiro ponto, autoanálise, né? Você se autoconhecer, você saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Quem são jogadores bons, quem não são jogadores que conseguem colocar em ação o que nós treinamos, quais jogadas nós conseguimos fazer acontecer e quais jogadas a gente não consegue, né? A gente tem problema de cobertura de passe, quem tem problema, o que a gente pode fazer para melhorar. A gente tem que se conhecer. Tá? É o segundo, uma visão geral. Então a gente vai fazer meio que um overview do adversário. Aqui começa a nossa primeira análise do adversário em si, né? A gente vai, de certa forma, entender qual é o estilo de jogo deles, né? Como que eles planejam o jogo, né? De acordo realmente com o andamento. Depois vocês vão ver, mas eu digo que essa é quando a primeira vez que você assiste e analisa um jogo do seu adversário, que você deixa o jogo correr. Você não faz muita pausa no vídeo, tá bom? O terceiro ponto são coletas de dados. Então, assim, você vai reunir, né, esses vídeos, esses dados, depois separá-los, né, em partes, de forma que você consiga depois filtrá-los. Então, hoje em dia a gente usa o Hudl, né, como uma ferramenta muito eficiente para fazer essa separação, mas quando eu jogava futebol americano, e imagino que ainda assim é a situação de vários jogadores, né, vários linebackers no Brasil, eu usava um Excel, uma planilha de Excel, folhas de papel A4. Só isso, né? Só isso eu utilizava para conseguir fazer essa coleta de dados, né? O quarto ponto é a seleção de dados. Então, é a hora de filtrar mesmo quais são as informações importantes para mim e conseguir realmente tirar o ouro ali, essas informações que vão te dar a vantagem competitiva que a gente citou no início, beleza? O quinto ponto é a documentação, o que eles chamam de Scout Report. Então, esse documento, como se fosse um documento final, vai detalhar, né, pontos fortes, pontos fracos do adversário, né, nomeá-los, né, qual jogador faz o quê, qual jogador tem dificuldade do quê,
esse documento tem que ser extremamente simples. Por quê? Porque você quer que todos os jogadores entendam essas informações. Desde o cara mais inteligente ao cara que tem dificuldade, entendeu? Então, esse documento tem que ser realmente feito de forma objetiva e simples, para todo mundo conseguir entender. A próxima etapa é a aplicação na prática. É o quê? As informações que a gente coletou, né? Depois foi realizado um game plan, que é o que é um plano de jogo, ou pelo menos ideias de como a gente pode combater o jogo, né? As forças do adversário e trabalhar nas fraquezas. Tem que botar em campo. Então é hora de colocar a defesa em campo, colocar um ataque simulando o adversário e fazer acontecer e ver se funciona as ideias, ajustar. É a hora de realmente sentir se a gente está pronto para enfrentar o adversário. Quando a gente começa a simular e ver se as nossas respostas, se as nossas soluções estão adequadas. O último seria a reavaliação, que seria após o jogo. Realmente pegar o filme e praticamente rever tudo, fazendo com que você entenda o que deu certo, o que não deu certo, por quê, e como você pode melhorar isso no seu próprio processo de scouting, né? O seu próprio processo de avaliação. Talvez você utilizou informações que não foram utilizadas, que não foram importantes. Talvez você esqueceu de pegar informações que estavam constando lá naquela primeira coleta de dados e você não utilizou no game planning, né? O plano de jogo você não utilizou e isso fez toda a diferença no jogo real. Tá? Importante citar que até a documentação, né, das informações, né, o linebacker ele pode fazer com certeza, isso é aberto. Chega no game planning, ele pode dar considerações para o coordenador defensivo, para o head coach, ele pode dar essas informações e ideias. Mas, claro, as ideias finais vão vir, ou pelo menos as que vão ser implementadas, vão ser batido o martelo, o coordenador defensivo, o head coach e os auxiliares. Mas eu tenho certeza que é muito gratificante e bom quando os jogadores trazem análise, trazem ideias. Isso faz toda a diferença para a evolução do time, beleza? Então, vamos para o próximo slide. É isso. Então, vamos começar, né, pela autoanálise. Então, o que a gente vê na autoanálise, né, no nosso próprio jogo, é conhecer nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, quem são esses jogadores, né, os playmakers, destaques, quem não são eles, né, quem são os caras que têm dificuldade ainda, que estão aprendendo, que estão evoluindo ainda, o que a gente faz de bom, o que a gente não faz, o que a nossa defesa tem de vantagem, de desvantagens, como por exemplo, aqui a gente tem no front 4-3, né, e uma cobertura cover 3, por exemplo. Essas regiões que estão em vermelho, elas são nossas possíveis fraquezas. Então, se você não conhece seu time, né, sua defesa, suas fraquezas, como é que você pode proteger essas regiões? Então, a gente sabe que o time adversário ataca elas, a gente tem que, de alguma forma, saber protegê-las, beleza? Então, não deixe tudo nas mãos dos coordenadores defensivos, dos técnicos. Tipo, você precisa entender e também levar essas sugestões a melhorar a unidade, beleza? Não esquece, você é um líder, linebacker, você é um líder. Então, a próxima etapa é a visão geral, né? É o overview ali sobre o adversário. Então, a gente vai conseguir entender o estilo de jogo deles, né? Qual que é o plano deles durante o jogo e como eles utilizam o relógio, qual é a cadência do huddle, será que eles usam huddle? Não usam, no huddle, particularidades. Então, a gente começa a ter informações a começar a entender como esse adversário entra em campo e como ele leva esse jogo, né? Eu coloquei algumas perguntas aqui, mas se eu fosse colocar todas, seriam, sei lá, umas 30, 40. Então, assim, o que é uma ameaça? Quer dizer, o QB é uma ameaça correndo? Sim, não. Ok, se sim, o QB realiza scrambles e jogadas de passe ou se mantém no pocket. Tipo, o QB ele fica no pocket, ele sai quando ele é pressionado. Entendeu? Você tem que entender isso aí para conseguir fazer o plano. O QB ele pode ganhar no jogo corrido. Se ele correr com a bola, ele consegue realmente ganhar no nosso ataque, na nossa defesa. Então, a gente tem que entender se ele é mais rápido do que os nossos linebackers. Tá bem? O QB normalmente força offsides na defesa? Não. O QB, ou no caso, o ataque, eles jogam e Wildcat, né, ou running back no lugar do QB, tem a opção de já sair correndo com a bola, por exemplo. A próxima pergunta é o que eles fazem
bem, né? O que eles fazem de melhor. Quais são as jogadas de corridas que eles mandam bem? Quais são os melhores jogadas de passe deles? Como que a gente pode parar isso? Quais são os jogadores que temos que ficar de olho, assim, para parar mesmo? Então, são algumas perguntas que a gente, durante essa primeira análise, temos que tentar responder. Não imediatamente, mas já começar a trabalhar com isso, entendeu? Próxima pergunta. Eles são um time screen, RPO, né? Options, entre corrida e passe. Qual que é o estilo deles? Né? Que tipo de screen que eles utilizam? No RPO, quem eles estão lendo? É o último homem da linha? É o outside linebacker? É o strong safety? O DE? Então, a gente tem que entender isso para conseguir adaptar, beleza? Então, quais formações eles utilizam? Personnel? Então, isso é extremamente importante. A gente tem que ir se familiarizando com isso durante a primeira análise, tá bem? Então, a próxima pergunta é: eles rodam mais, né, o personnel 10 ou 11, né? 10 ou 11, no caso, running back sem tight end ou running back e tight end. Então, tem que entender qual formação que eles mais utilizam, spread, high formation, entre outros. Como eles utilizam tight end, quão bom o tight end bloqueia. Eles costumam correr para o lado do tight end. Então, assim, vocês têm que entender isso e começar a formar aquela primeira impressão, sabe? Beleza, a próxima pergunta é o que eles fazem nas terceiras descidas na red zone. A gente tem que entender a terceira descida, red zone e algumas situações específicas, como goal line, como openers, quando eles iniciam o jogo, por exemplo, ou eles iniciam o segundo quarto, ou iniciam o terceiro quarto, e assim sucessivamente. Então, o que eles fazem nas terceiras e quartas descidas? Essa descida depende do personnel, eles utilizam quais personagens nessas descidas específicas. A red zone, quem que é o corredor ou o recebedor queridinho deles, que eles mais utilizam ali, o que eles podem fazer que pode nos atrapalhar. Assim, eles gostam de utilizar aquelas rotas pick, né, a rub, que são aquelas rotas que os wide receivers se cruzam, onde normalmente o primeiro wide receiver, né, o wide receiver que ganha a parte de dentro do campo, é a primeira opção, né, wide out, ele vem para dentro, é a primeira opção de passe, enquanto o slot vai para fora e busca ali o canto da end zone, e daí ele é a segunda opção. Então, assim, eles gostam de fazer isso. O que eles gostam de fazer, sabe? Eles rodam uma OL de goal line, ou seja, eles colocam uma OL com 7, 9 jogadores, né? Realmente aquela OL que está pesada para forçar uma corrida, ou eles fazem isso e passam. Assim sucessivamente, são muitas informações, tá bom? A última pergunta é: quais são as proteções deles e suas rotas? Então, assim, quem podemos atacar no pass pro deles? Né? Qual que é o L fraco, quem que bloqueia mal, e etc. Será que é possível atacar o QB só com a L? A gente precisa de linebacker, a gente precisa de uma blitz, etc. Quais são as top rotas dele? Né? Tipo, bolas fundas, curtas, rotas cruzadas. Eles fazem play action, bootleg, o que eles fazem? Então, a gente tem que entender isso. Eles gostam de usar tricks, eles gostam de usar empty, né? 5 recebedores, eles fazem formação desbalanceada, eles usam shift motions. A gente tem que entender tudo isso na primeira análise. Mas a gente não precisa ter uma resposta inicial. A gente só tem que pensar e começar a entender e a formar uma ideia. Por isso que eu dei uma sugestão de a gente fazer uma análise inicial sem anotação. Porque isso vai fazer com que você consiga prestar atenção nesses detalhes. Claro, por que tem um asterisco lá sem anotação? Porque você pode anotar alguma coisa assim, mas a princípio é importante você entender esse jogo correndo, né, e pegar alguns dessas respostas durante o jogo, sem ficar pausando, sem ficar anotando muito. Depois você vai fazer uma nova análise, daí sim vai ser uma análise mais focada nessas informações, tá bem? Beleza, então vamos coletar os dados. Então é a hora de realmente encher a planilha de Excel de informações, de encher o papel de informações. Seria, no meu ponto de vista, na segunda vez que você for assistir o jogo, analisar o jogo, tá bom? Então, a gente pode e deve ficar atento a algumas partes específicas, algumas partes que vão fazer com que a gente consiga ver tendências lá na frente. Então, o que são? São as formações, né, do ataque, o personnel, né, a quantidade de running back, quantidade de tight end, quantidade de wide receiver,
as tendências, então informações relacionadas a descida e distância, a posição de campo. Vou tentar colocar um printzinho rápido de uma possível planilha para vocês utilizarem. Tá bom? Identificar chaves, né? Tipo chave de corrida, chave de passe, estudar ali OL, running back, cadência de quarterback, estudar os recebedores, o de dentro, de fora, slot, wide out. Então, assim, quando a gente joga na defesa, a gente precisa observar padrões e formações tendentes. Então, não é, assim, tudo será útil, mas a gente tem que ter dados suficientes para posteriormente separar as informações mais interessantes. Então, como eu disse, né, nessa formação personnel, talvez a gente consiga também ver o esquema de proteção de passe, bloqueio de corrida. Nessas tendências, a gente pode ver alinhado, né, somado a descida e distância, a posição de campo, a formação, um alinhamento, né, na identificação de chaves, né, passes corridas e passes, por exemplo. O que ele faz? O stance, o peso nas mãos, a altura dele, a posição do pad, os olhos deles, a comunicação entre eles é importante a gente observar. No running back, os pontos fortes, pontos fracos do running back, se eles são rápidos, se eles têm boa troca de direção, se eles usam stiff arm, né, se eles são duros, se eles não conseguem quebrar tackle. O quarterback, o tempo, né, que ele utiliza no huddle, às vezes você entende que, ou você percebe esse padrão, quando o huddle é bem rápido, é uma jogada de corrida, e quando o huddle é mais demorado, é uma jogada de passe. Isso tem muito a ver com quando, por exemplo, ele está fazendo um huddle, e daí começa a chamar a jogada, os wide receivers já sabem que é corrida. Então, eles, antes de fechar o huddle, eles já saem na formação. Isso aí é uma tendência de corrida, por exemplo. Você tem que observar se isso é verdadeiro ou não, entendeu? Então, o drop back do quarterback, como ele se comporta em blitz, se ele ajusta, se ele identificou uma blitz, como que ele ajusta essa blitz, né, as proteções que ele chama, os movimentos das pernas, dos braços dele, qual é o braço que ele lança, onde ele olha, o último lado que ele olha é o lado que ele passa, qual é o lado que ele tende a virar o corpo, se é mais para a direita, né, se é passar mais para a direita, se é mais para a esquerda. Assim sucessivamente, milhões de informações. O que você pode fazer é comparar, se você tiver a possibilidade de fazer mais análise e ver mais vezes o vídeo, você vai conseguir pegar mais informações, tá bom? Estudar os recebedores, então, a stance deles, né, numa jogada de corrida de passe, se eles estão on ou off, né, o que acontece nisso, os olhos, para onde eles estão olhando, os braços deles se estão parados para se desvencilhar ali de uma pressão do DB ou não. Quais são os conceitos de rotas que o ataque utiliza, combinações de rota, slant e flat, ou high-low, né, que trabalha, por exemplo, uma flat, uma fade, assim sucessivamente, o que eles utilizam. Então, é importante ficar atento, né, às jogadas que podem colocar vocês numa difícil situação. Então, tipo, screen, numa draw, quando eles utilizam isso, assim sucessivamente, sempre tentando prestar atenção nessas informações. E como eu fazia isso? Eu, normalmente, fazia isso... eu não tinha huddle. Pessoalmente, eu não tinha huddle. Então, eu utilizava folha de papel, como eu disse, e uma planilha de Excel. Então, na planilha de Excel, eu colocava informações como jogada de corrida ou passe, down and distance, a posição de campo e algumas observações sobre os jogadores, pontos fortes, pontos fracos, aconteceu algo de especial, por exemplo. As folhas, né, de sulfite. Eu colocava... numa folha eu colocava as formações que eles mais utilizavam, como o exemplo que está aí no slide. Né? Às vezes eu não sabia o nome da formação, então eu só desenhava e colocava formação 1, formação 2, formação 3. Não precisa saber o nome, tá bom? Eu anotava também a quantidade de vezes que eles utilizavam essa formação, se era corrida ou se era passe. Né? Que mais que eu fazia? Eu anotava qual que é o lado que eles faziam essa corrida. Era o lado forte? Era o lado do tight end? Era o lado field? Era o lado onde tinha um campo maior ou não? Isso é importante também, essa informação é importante. Na outra folha, eu utilizava para fazer a anotação de onde que eles lançavam a bola com maior frequência. Qual era o local que eles lançavam, se era nessa zona específica, mais na flat, eles lançavam mais no meio, qual é o lado. Isso é muito importante também para os DBs, mas para nós que temos zonas intermediárias e a gente precisa entender se em determinada jogada tem a tendência de vir passe, né, mas para a nossa zona ou não. Isso é muito importante. Então, eu fazia basicamente isso para entender como funcionava
né, o jogo corrido, o jogo, né, de passe deles e tentar pegar a maior informação possível do adversário. Então, você pode me perguntar, coach, essa é a maneira mais eficiente de fazer isso? Possivelmente não, mas eu tenho certeza que é uma das mais baratas e funciona, entendeu? Então, assim, tem que trabalhar com o que você tem e não tem que arrumar desculpa, falar que não tem o HUD, não tem software, não sabe desenhar. Faz do seu jeito, faz do jeito que dá, não precisa ter o nome específico da jogada, entendeu? E é isso. No próximo item é a seleção de dados. Agora o bicho pega, que é o que? Filtrar as informações, é realmente garimpar ali, é deixar só o ouro, é as informações que a gente precisa. Então, eu diria mais ou menos para separar a informação do personnel, né? Jogadas de corrida, jogadas de passe, descida de distância e a posição de campo, seriam as informações cruciais ali. E isso vai te dar uma tendência em algumas situações. Como eu disse, né? Red zone, goal line, openers, que é o que? Começar o primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, quarto quarto. Beleza? O que eles fazem diferente? Dependendo da situação de jogo, dependendo do placar, por exemplo. No first and down, na primeira descida, na segunda descida, na terceira descida é muito importante, porque chamam de money down, que é o quê? É a jogada que vale dinheiro, é a jogada que vale tudo, é a descida que vale realmente se você vai continuar em campo, né, como defesa, e ter que segurar eles mais uma vez, mais 4 descidas, ou 3 and out, terceira de fora, punt, beleza? Então, assim, essa terceira descida é muito importante, por isso a gente estuda elas com mais atenção, né? A gente faz uma análise mais precisa dela, a gente pega a informação de terceira e curta, terceira e média, terceira e longa, então a gente sabe tudo, ou a gente tem que saber tudo o que acontece nessa terceira descida. Tá? E também, em algumas situações, trick plays, a gente tem que entender como eles utilizam, como eles fazem, o que eles fazem, certo? Então, na etapa de documentação, é aquela etapa que a gente transforma todas as informações que a gente conseguiu compilar, né, um documento único. Esse documento tem que ser simples e objetivo. Por quê? Porque todos os jogadores têm que entender as informações. Beleza? Então é o tal do Scout Report. Né? E tem que ser entendido do jogador que iniciou hoje até o jogador que já tinha há X anos. Mas por quê? Como assim? Como eu vou fazer isso? Primeiro, se você utilizar termos em inglês, tenha certeza que você entregou essa informação anteriormente a ele ou essa informação está no Scout Report. Normalmente não vai estar, então você precisa entregar um playbook para ele com informações de, sei lá, de termos em inglês, termos relacionados ao jogo, a cobertura de zona, a formação defensiva, ofensiva e etc. Que ele não se perca e ele tenha menor entendimento quando ele olhar o Scout Report e falar, pô, eu estou entendendo português, até inglês, mas não sei o que significa isso, eu não sei exatamente o que significa. Vou dar um exemplo, se você pegar um processo jurídico, abrir ele, tentar entender, você está lendo ele em português, mas se você não é advogado, se você não trabalhou com isso, você não vai entender, porque é algo que não está no seu dia a dia, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer isso ficar realmente simples para entendimento de todos, beleza? O que a gente vai colocar ali, né? Então, ali é como está aqui na figura, são as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. São os melhores e piores jogadas, seja de corrida ou passe, melhores e piores jogadores, daí é detalhar características individuais deles. Então, por exemplo, qual mão o quarterback e o wide receiver lança, por exemplo, ele joga ou já jogou em outras posições, né? Isso porque a gente está pensando em trick plays. Então, assim, por exemplo, um L que sabe jogou de tight end, então ele sabe fazer rota, talvez tenha uma trick play com ele. Ou um wide receiver que já foi quarterback, ou que lança muito bem. Coisas do tipo, é importante saber, entendeu? Assim, essa é a hora de falar também, por exemplo, aquele jogador que não protege a bola, né, que faz fumble, que deixa a bola escapar direto, aquele mão de alface, muito importante saber quem que é o cara. Aquele jogador que tem sempre o mesmo ritual de posição de saída, né, então ele tem aqueles cacuetes, aquelas manias, né, que mostra se você passa a corrida. Aquele jogador que olha sempre pro mesmo lado, aquele jogador que não sabe bloquear, aquele jogador que sabe bloquear. Então, também tem, né, os jogadores fora da curva que quebram o tackle e realmente carregam a bola. Toda vez que ele tem a bola na mão, eles realmente fazem acontecer. Aqueles OLs específicos que fazem o pull, não são todos que fazem pull, que conseguem fazer o pull com eficiência. Então,
Quem são eles? Os mais rápidos, os mais fortes, os mais inteligentes. Beleza? É muito importante ter essa informação de forma que a gente consiga combatê-los. Então, entender essa estrutura, né, de pontos fortes, pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que a gente tem. E nessa etapa, a gente pode sim já pensar numa maneira de combater isso aí. Colocar algumas opções. Tá bem? Mas o gameplay, quem vai decidir são os coordenadores defensivos, são os coaches, mas como jogador, nós temos que tentar entender isso aí, tentar achar soluções também. Beleza? Então, essa etapa agora é a aplicação na prática. É hora de colocar o plano de jogo em ação e simular ele para ver se realmente a gente está no caminho certo, se a gente está na mesma sintonia. Então, o que a gente faz? A gente começa a tirar as informações que a gente pensou, analisou, né, as informações estavam no papel e executá-las. E ver se funciona ou não funciona. Então, as minhas sugestões, né, pessoais, né, após a gente coletar, filtrar essas informações, a gente utilizar a nossa defesa base, né, contra as melhores jogadas de corrida e passe, e uma defesa ajustada. De forma que a gente tenha duas opções, né, sempre ter duas opções, e entender se funciona ou não funciona com as duas. Seja com a base, né, que a gente usa normalmente, e com a ajustada. Isso pode, por exemplo, salvar a gente numa situação de no huddle, onde os caras começaram uma jogada, fizeram uma formação e a defesa não teve tempo de ajustar. Então ela vai ter que jogar com a defesa base, entendeu? Então, a gente conseguir fazer isso no treino, na prática, na simulação, né, no walkthrough, Skelly, né, só com recebedores, e quarterback, running back, vai ajudar a gente a entender como funciona isso. Depois a gente pode avançar realmente uma simulação de jogo, com os 11 em campo, e ter mais respostas. Eu também sugiro ter respostas para quem serão os responsáveis, né, pelo run fit, né, quem que deve dar o tackle por fora, fazer o contain, quem que deve dar o tackle por dentro, fazer o spill, e assim por diante. Né, quem deve fazer o fit, fechar com o corredor. Essas informações são importantes tê-las e entendê-las antes do jogo, porque durante o jogo a gente não vai conseguir pensar nisso, a gente só vai executar. Entendeu? Se a gente tiver tomar uma decisão errada, a gente pode dar muitas jardas para os jogadores de ataque ou até ceder um touchdown. Como que a gente pode pressionar o quarterback? Né? Então, assim, a gente vai usar stunts, blitz. O que a gente vai fazer diferente? E como que a gente pode fazer nessa marcação de zona? Né? A gente tem, por exemplo, numa 4-3, cover 3, alguns pontos ali onde a gente tem fraqueza. Como que a gente vai fazer essa cobertura se ele atacar ali? Como a gente pode trabalhar com isso? Beleza? Então, na minha opinião, tem algumas chaves para ter sucesso nessa preparação, que é basicamente ter mais de uma resposta para cada situação. Vai ter milhares de respostas, mas é pelo menos ter duas, de forma que você consiga ajustar se uma não funcionar. Durante o jogo é muito rápido, às vezes não dá tempo de ajustar. Isso faz toda a diferença. O ajuste faz diferença na vitória ou na derrota do jogo, com certeza. Ser capaz de pressionar o quarterback, incomodar ele mesmo, seja movimentando o L, seja movimentando a DL, fazendo stunts, fazendo blitz, usando diferentes fronts. Tem que incomodar, tem que fazer o L perder a noção de quem que ele vai bloquear, mudar ali a formação antes de sair o snap, assim sucessivamente, de forma que eles realmente estejam incomodados e possa, dessa forma, dar um bloqueio e a gente conseguir pressionar o quarterback, beleza? No treino, depois de estar tudo, vamos dizer assim, tudo executado e ter entendido que funciona, realmente treinar isso como se estivesse no jogo. Usar huddles de 25 segundos e fazer acontecer. Não é ficar usando aquele huddle de 2 minutos e deixar realmente a defesa esperando muito tempo e o ataque pensando demais. É fazer acontecer bem rápido, que simule o jogo mesmo e coloque a defesa em estresse e que a defesa consiga trabalhar com isso. Porque no jogo vai ser assim, beleza? A defesa focar em parar os big plays e tomar a bola. Porque é fundamental que no jogo vocês não deixam ele ter aquele grande avanço, né, big plays, e que eles não tenham a bola. Que quem tem a bola seja o nosso ataque. Tá bom? Então, a mentalidade tem que ser essa, de sempre recuperar a bola, de sempre parar a jogada muito rápido, fazer com que eles desistam do jogo. Certo? E último ponto é a reavaliação. Então isso aí acontece o quê? Aquela análise pós-jogo. Depois a gente jogou, o que funcionou, por que não funcionou. O porquê funcionou, a gente já sabe, porque a gente fez o estudo, mas o porquê não funcionou. Então, assim, meu ponto de vista, a vantagem de analisar, né, o adversário, ou nos analisar no pós-jogo,
é entender os porquês, é entender o nosso processo de scouting. Se a gente pode melhorar isso aí, se a gente pode otimizar esse processo de scouting e entender melhor o próprio time também. Tá bom? Então, é realmente a hora de avaliar os resultados. O seu scouting, o seu plano de jogo funcionou? O que você teve que ajustar? O que deu de errado e por quê? Quais jogadas vocês tiveram problemas? Quais fraquezas eles conseguiram atacar? Eles fizeram algo diferente ou novo em comparação ao último jogo deles? Né? Algo que surpreendeu, que pegou prevenido? O que poderia ter feito de melhor e o que poderá fazer para a próxima vez? Não? Então, já pensar o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito de melhor, de certa forma, já deixar anotado numa próxima oportunidade já utilizar. Beleza? Acho que o quanto mais a gente assiste, mais fácil fica. Né? Então, assim, a gente tem que ser capaz de encontrar esses padrões, essas tendências e se beneficiar dessas informações. É basicamente isso, não tem atalho para isso, galera. O único jeito de se tornar bom, se tornar melhor, é assistindo o filme, é praticando, é se preparando. Beleza? O foco é treinar, né? E estar preparado para reagir rápido. Então, porque o jogo não vai ter o stop, não vai ter o replay. Você não vai poder rebobinar a fita. É ali, na hora. Você vai ter que fazer, vai ter que executar. E o que você decidir vai ter uma consequência. Certo? Então, basicamente isso. Essa é uma primeira parte sobre scouting, sobre informações de análise de jogo. Tem muito mais informação, mas resumindo, é isso. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, vou falar. Grande abraço.